como a influência na nossa vida, na vida do ser humano, faz que mudemos o foco. Como pode a influência conseguir fazer que nossos corações, que estavam tão convictos em Deus, na mudança, mudem do dia para a noite, que de um momento para o outro mude totalmente. A influência acaba fazendo a gente perder o foco daquilo que realmente é real e olhamos para aquilo que, de forma subjetiva, daquilo que alguém fala, alguém comenta, a pessoa muitas vezes muda o parâmetro do que ela crê, no que ela acredita, por causa das influências. O Jó, ele descreve no seu livro, o escritor que descreveu o livro de Jó, ele com clareza mostra que o ser humano é inquieto. Ele usa um versículo que eu vou abrir para você, que é o Jó 14, o versículo 1, eu vou fazer a leitura, não tenho tempo de fazer a leitura contínua, é Jó capítulo 14, versículo de número 1. Jó capítulo 14, versículo 1. Ele diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Aí ele discorre, ele continua falando sobre a brevidade da vida do ser humano, como é rápido a vida. A vida, ela, como dizem muitas pessoas, a vida é passageira, é muito rápido, é um sopro. A nossa vida, ela tem momentos que passamos que não queremos que acabe mais, mas tudo passa. E o Jó declara, olha, nós temos que ter um cuidado, porque olhando já desde a criança, acabou de nascer, o bebê recém-nascido, ele já é cheio de inquietação. Veja que ele vai lá no início da vida do ser humano, até para a gente conseguir ligar as coisas nos dias atuais da nossa vida, que desde o nascimento o ser humano é inquieto. Desde que o ser humano nasceu, desde o momento, desde o colo da mãe, né? Desde os momentos de sendo amamentado pela mãe, ele já é inquieto, não consegue manter ali paz, não consegue ser centrado, enfim. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes nós temos uma direção e muitas vezes nós não temos essa direção, e quando estamos muitas vezes agindo de maneira que invocar a Deus, o invocar ao Senhor vai mudar a situação, nosso coração muitas vezes age pensando agora vai dar certo, porque Deus vai ouvir minha oração. E certo é que Deus ouve aqueles que clamam. Diz até a palavra que aquele que me invoca, aquele que invocar o Senhor o achará. Aquele que vier até o Senhor não terá falta alguma. Então veja que o homem é muito inquieto. Então, se nós reconhecemos isso pela palavra de Deus, nós não podemos ficar desatentos. Porque a primeira coisa que falarem perto de você, você pode mudar a tua opinião acerca das coisas de Deus. Você pode perder a tua fé, desanimar, desistir, pensar que Deus não há de lhe responder. E queria mostrar para você, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 7, Deus chama Moisés. Moisés está no deserto de Padã, e ele chega e fala, olha, eu quero falar com você, Moisés, porque eu tenho visto o povo que está preso no Egito em sofrimento. E eles estão fazendo orações e vejo que essa oração é sincera, porque além de ouvir o que eles falam, eu tenho visto o sofrimento deles. Deus vem chamar Moisés para uma obra libertadora. Só que Moisés vai ser levantado a um ministério, não porque ele almeja ser um grande pastor, um profeta. Não, mas Deus o chama para essa obra que Deus quer realizar na terra. Deus usa homens na terra para realizar a sua obra. Deus usa o ser humano que por sua vez é inquieto, muitas vezes influenciado. Nós podemos ser influenciadores e ser influenciado também. Se somos influenciados por Deus pela sua palavra, nosso caminho será de paz, será de bênção.
Ainda que hajam dificuldades, em todas elas Deus irá à nossa frente, quebrando as portas de ferro, desfazendo os ferrolhos de bronze. O Senhor, Ele vai à nossa frente quando Ele te chama para executar algo de acordo com aquilo que Ele quer, Ele vai contigo, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para isso. Olha o que diz Êxodo 3, versículo de número 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, aqueles que estavam, os egípcios que os maltratavam, porque conheci as suas dores. Então Moisés é chamado e Deus fala: olha, eu estou chamando você, Moisés, para fazer uma obra para mim lá no Egito, de onde você veio. Lembrando que Moisés foi criado pela filha de Faraó, 40 anos vivendo dentro do Egito, vivendo no palácio real. Agora, depois de 40 anos também no deserto, Deus o visita e fala: olha, o meu povo resolveu clamar. O meu povo está clamando a mim para que o livre da maldade que eles estão passando. Eles estão enfrentando algo tão pesado, tão difícil, que estou ouvindo as suas orações. Ele até fala com clareza, ó, eu estou atento. Ele diz: atentamente eu tenho visto, eu tenho ouvido as orações do povo de Deus. Lembrando que somos seres humanos. E o Senhor é influenciado em favor de mim, em favor de você, através das nossas orações. Se nós orarmos ao Senhor, Ele se moverá em favor, em direção da minha vida, da sua vida. E a direção que nós vemos Deus fazer aqui é chamar um profeta, o Moisés, um libertador. Olha, você vai fazer o que eu te pedi, você vai falar o que eu te pedir para você falar. Só que Deus continua falando por que Ele está sendo chamado. Olha, eu estou chamando você porque eu vi o meu povo sofrendo, eles estão passando por muitas dificuldades. Eu estou vendo as dores do meu povo. Deus ouviu sua oração. Aí diz o 8: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra que é boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar do Eteu, ao lugar do Amorreu, ao lugar do Ferezeu, do Eveu e Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E com clareza ele diz: e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, o argumento de Deus para Moisés é: Moisés, o teu povo, porque o Moisés era israelita, ele era um hebreu. Ele diz: olha, Moisés, eu tenho que te apresentar, você sabe, porque o Moisés, ele já tinha saído do Egito, fugido, porque senão o matariam, porque ele tirou a vida de um egípcio que fazia mal para um hebreu, que era também de sangue, era um hebreu, um homem de Deus, como também ele era, e ele não aceitou aquilo. E agora ele é chamado para esse trabalho de libertar esse povo. Aí Deus vai falar, vai dar ferramentas, vai dar poder a Moisés, para que Moisés então possa fazer essa grande obra. E quando Moisés recebe essas palavras, o que marca meu coração é que Deus, ele ouviu a oração do povo que estava sofrendo. Para você ter uma noção, era cerca de 3 milhões de pessoas que estavam no Egito. 400 anos de escravidão. Quer dizer, 400 anos, quantas pessoas hebreias, israelitas, nasceram dentro do Egito? Que nasceram naquela vida errante. E sempre que se conheceram por gente, como diz minha mãe, sempre se conheceram como escravos. A vida toda escravo. A vida toda sempre escravizados. Só que chega um momento da história deles no Egito que eles resolvem clamar a Deus. Deus, olha, nós não suportamos mais isso. Nós não conseguimos mais passar por essa situação. Nós já estamos a ponto de desistir. E veja que cada um dos que trabalhavam no Egito como escravos tinham chefes de guarda, de exército, cuidando do trabalho deles, a ponto de que eles eram açoitados,
E cada vez se colocava mais trabalho, cada vez mais eles tinham que esforçar-se, cada vez mais eles sofriam, eram zombados. E Deus ouve a oração de quem chega a Ele com sinceridade. Não adianta você chegar a Deus fazer uma oração que não é o que está no teu coração. O que estava no coração daquele povo, olha, nós não aguentamos mais, não aguentamos passar por isso. Eu não quero, eu trago isso para os dias atuais. Você talvez diga, pastor, eu não aguento mais ver meu filho chegando bêbado, meu marido chegando embriagado em casa. Eu não aguento mais os vícios estarem levando as finanças da nossa família. Eu não suporto mais ver a dificuldade que estamos passando. E olha, quando o Senhor encontra alguém de coração verdadeiro, Deus, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Deus, eu não suporto ver mais o sofrimento dos meus pais, dos meus irmãos. Eu não suporto mais ver aquelas pessoas que trabalham comigo numa vida tão errada como eles vivem. Senhor, me ajude. Essa oração sobe ao céu. Deus escuta essa oração e realmente Deus está vendo. Deus está não só te ouvindo, mas vendo o que você está passando. Ele está vendo. E ele então escuta a oração desse povo e chama Moisés. Olha, Moisés, você vai dar então início a esse trabalho. Aí você conhece a história, acredito que a grande maioria conheça. Moisés é levantado como esse homem de Deus, ele vai até o Egito. Ele vai então com Arão, seu sogro, com o Arão. E o Arão, quando chega até junto dele, ele era o porta-voz. O Moisés falava com Deus e Arão era o porta-voz. Chega um momento então que há as 10 pragas no Egito. Aí você conhece bem a história, até a última das pragas, que foi o ápice de tudo, que foi o momento onde que o povo de Israel sai do Egito. Quando chegam de frente do Mar Vermelho, a Bíblia fala que de frente do Mar Vermelho, Moisés falou, Senhor, não há mais para onde ir. Então, quando ele fala essa palavra, Deus fala assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Ele está com o cajado na mão. Ele disse, então peça que o povo marche. Ele pega aquela lenha, aquele pedaço de madeira, que era o cajado dele, toca ali naquele mar, e o mar se abriu para a direita e para a esquerda, e o povo passou em seco. Povo preso de prisão, de escravidão, agora está livre. E quando eles terminam, o último israelita passa o mar se fecha, pegando todos os egípcios que vinham com seus carroças e cavalos e o seu exército para matar o povo de Deus. Então ali começa a libertação do povo hebreu, do povo de Deus. Por que houve libertação? Porque houve oração. Se está passando por um grande problema, está passando por algo que você não sabe o que fazer, você precisa orar a Deus. Mas não é a oração para nascer dente no bico da galinha. Porque tem gente que está orando para nascer dente no bico da galinha. Aquela oração, água com açúcar. Já viu essa expressão, água com açúcar? Antigamente, né, a medicina não era tão evoluída, não havia também facilidades para medicamentos. Hoje algumas pessoas têm uma farmácia dentro de casa, não que eu ache isso bom, mas a pessoa está com um problema, a pessoa pega um medicamento e toma e resolve, né? E claro, falando no ímpeto dos dias de hoje. Mas imagine antigamente a pessoa baixava a pressão, água com açúcar, subiu a pressão, água com açúcar, dor de cabeça, água com açúcar. Tudo a pessoa dava água com açúcar para resolver. Tem coisas que a tua oração, água com açúcar, não vai resolver. Tem coisas que a oração, aquela oração que você não se envolve, que Deus não vê o caráter do teu coração, Deus não vê sinceridade em você. Porque Deus quer ver a sinceridade do que você está falando. Porque às vezes você está pedindo algo só para se livrar. Não é porque você realmente quer de Deus aqui, você só quer se livrar do problema. Eu só quero me livrar do problema. E esse povo, quando começou a orar, eles realmente moveram o céu. A oração desse povo moveu o céu em favor deles. Deus se moveu em favor desse povo, porque Deus viu que realmente era sincero. Aí depois de tudo isso, eles passaram anos no deserto. Lá em Números agora, capítulo 13, o pastor está fazendo um pouquinho diferente. Normalmente o pastor pega um capítulo e um versículo e discorre aqui, mas hoje a gente vai pular um pouquinho para a gente aprender. Lá no capítulo 13 de Números, a partir do versículo 25, olha o que diz aqui, ó. Aqui, aliás, antes da gente fazer a leitura,
Quando Moisés ele está no deserto, Deus fala com ele no versículo 1 aqui do capítulo 13, e fala: Moisés, peça 12 pessoas, cabeças de cada tribo. Eram 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, você vai levantar o maioral, o chefe dessas 12 tribos, e vai pegar essas 12 pessoas e vai enviar para a terra que eu quero dar a vocês, que era a terra que mana leite e mel, que era a promessa de Deus para esse povo que estava preso, que estava sendo escravo. Agora há libertação, e Deus agora vai dar a esse povo a terra que eles tanto esperavam. Uma terra que eles pudessem plantar e colher, uma terra boa, uma terra que não existisse inimigos para poder estarem oprimindo a eles. Uma terra que Deus preparou. E aí então Moisés levanta 12 espias, que são os espiões que iriam até a terra prometida, veriam que tipo de povo mora lá, que o Senhor Deus disse a Moisés: olha, lá tem heveus, lá tem os amorreus, quantos inimigos estão tomando posse dessa terra, mas essa terra é de vocês. Essa terra não é desse povo, esse povo está usando do que é teu. Veja que muitas vezes nós vemos que tem coisas que era para você já estar vivendo. Tem coisas que já era para você estar sendo abençoado naquilo que Deus preparou, mas outro está desfrutando daquilo que é teu. Satanás, ele rouba a tua alegria. Satanás rouba de você a tua força de vontade, a tua motivação. Satanás tira de você. Só que veja que ele chama esses 12 espias com a intenção de verificar, de ver como que eles fariam para entrar nessa terra. Aí então eles veem tudo que tem lá e voltam. No versículo 25 eu leio agora. Diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe do fruto da terra, que era uma grande verga, né? uma madeira que estava um cacho de uva. Imagine o tamanho do cacho de uva. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra dos que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortes, muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, olha só, olha a prudência, olha a diferença da influência. Esses 12 espias, eles tinham que trazer para a congregação a resposta do tamanho do problema que eles teriam que enfrentar para viver a terra prometida. E quando eles voltam felizes, sabendo que a terra realmente era a terra boa que Deus preparou. Só que quando eles voltam, a primeira coisa que eles falam é: olha, essa terra é boa, tem inimigos assim, eles trabalham desse jeito, só tem um problema: os inimigos são mais fortes do que nós. As pessoas que lá habitam têm mais capacidade de guerra do que a gente. E aí então o Caleb, que era diferente, que tinha um espírito diferente, ele fala: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença dos demais espias. Eram 12, um era Caleb e outro era Josué. Caleb e Josué, eles tinham certeza que Deus daria aquela terra da promessa. Às vezes nós oramos a Deus, pedimos a Deus que nos liberte, pedimos a Deus que nos ajude, e Deus faz, Ele cumpre de acordo com aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que esses outros 10 espias, eles ficaram do contra. Você conhece gente do contra? Eu falo assim: Deus vai dar solução para o teu problema em nome de Jesus. Você fala: meu problema não tem jeito. E você escuta agora: eu vou orar por você, você vai ser curado. Meu problema não tem cura. Peraí, você é meu amigo ou você é amigo da onça? Porque às vezes é assim. Tem gente que ela vive inquieta, influenciada. E assim, quando fala essas palavras, diante de todo esse povo de Israel, agora no deserto, livre, eles escutam isso. Moisés, o Caleb diz: não, Moisés, fala que esse povo fique quieto, porque nós vamos conseguir, porque Deus é conosco.
Só que o 31 fala: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eu acho que assim, para a gente poder ter um entendimento ainda maior, comecei falando da influência. A influência desses espias iam fazer que o ímpeto daqueles 3 milhões de pessoas que estavam ali no deserto alegrassem e se animassem para lutar, para chegar naquela terra. Lembrando que estão 40 anos no deserto andando em círculos, porque não conseguiram entrar nessa terra prometida. E agora que eles já têm o vislumbre dessa terra, eles estão infamados, com o coração: agora o que faremos nós? E agora o que vai acontecer? E eu vou agora no capítulo 14, 1, 2, 3 e 4, porque senão não vou ter tempo de terminar. Aí no 14 fala: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Olha o poder da influência. Olha o ser humano que é inquieto, que não consegue ficar com a palavra. Ele prefere ficar com o problema do que ficar com a palavra. Deus falou que daria aquela terra, mas aquela palavra dos espias negativas fez com que eles então começassem a chorar. E agora? Nós estamos nesse deserto, nós vamos morrer aqui. Todos começaram então a chorar. Começaram a ficar desesperados, dizendo: Deus não vai nos dar essa terra. Essa terra não é para nós. A bênção não é para mim. Ter um casamento transformado não é para mim. Ter filhos abençoados não é para mim. Ter minha casa própria, meu carro próprio, ter um casamento, uma esposa, um marido, ter filhos, isso não é para mim. Quantas pessoas, ao ouvir a resposta negativa de alguém, muda o que está dentro de si. Você acaba sendo influenciado pelo problema. Você é influenciado pela situação que você está vivendo. Aí o versículo 2 fala: e todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Gente, eu vou perguntar para você, vamos ver se eu estou entendendo bem aqui, não é eu que estou meio perdido. Espera aí. Esse povo pede libertação. Esse povo pede a Deus que tire do Egito. E Deus tira o povo do Egito. Deus é aclamado, invocado para que livre o povo. E agora que recebem de Deus essa libertação, eles se levantam contra Deus. Eles ficam contra o Senhor. Aí ele diz no 4, para a gente terminar: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meus amados, nós somos influenciados pela situação que estamos passando. Todo homem passa por isso. Se você se influencia pela palavra que Deus colocou no teu coração, você nunca vai desistir. Agora, se você é influenciado pelos problemas e as situações que estão rondando a tua vida, facilmente você vai desanimar. Não seja inquieto, não seja angustiado, coloca um sorriso no teu rosto. Levanta a tua cabeça, pois Deus vai fazer a obra na tua vida. Mas a pergunta é, veja que essa inquietude faz com que o momento que você vive, faz a fé que você tinha sumir. A fé que você cria que Deus faria a obra, que Deus tiraria você daquele local de servidão, de escravidão, de pecado, te daria para você uma terra de paz, que mana leite e mel. Não, isso não é para mim mais, porque isso aqui está muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, guarda que eu vou te falar para me terminar aqui. Nada nessa vida vai ser fácil. Ainda que Deus esteja com você, vão ter empecilhos. O que você não pode fazer é tirar seus olhos do Senhor. Não tire os seus olhos de Deus. Permaneça na palavra. Guarde no seu coração e creia que Deus está preparando. No entanto, que esse povo que murmurou, ficou tudo no deserto. Só entrou os menores de 20 anos para baixo, entrou. Os murmuradores morreram tudo no deserto. O que você vai ser? O murmurador que morre no deserto ou aquele que crê e entra na terra prometida?
aí é com você. Que Deus fale mais ao seu coração. Não seja influenciado pelo problema e nem pela situação. Seja influenciado pela palavra de Deus e você será um vencedor.